O governo federal tem acelerado a liberação de emendas após uma sequência de derrotas no Congresso. É uma tentativa de melhorar a relação com os parlamentares. A reportagem é da Adriana De Luca. De acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governo mudou a forma de pagamento das emendas parlamentares, buscando afastar qualquer relação com o orçamento secreto. Nós estamos fazendo política à luz do dia, com transparência e com respeito ao Congresso Nacional. A diferença é como da água para o vinho. Tanto que vocês conseguem dizer exatamente para quem foram liberados os recursos. Padilha gabou-se do governo ter empenhado somente até maio 1,6 bilhão para emendas individuais de deputados e senadores. Além disso, o ministro afirmou que a gestão Lula já liberou cerca de 4 bilhões em emendas não pagas de anos anteriores e reforçou que todos os recursos foram autorizados e seguiram regras estabelecidas no final de 2022 pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos empenhando os recursos que estão colocados no orçamento de 2023, que são emendas individuais de cada parlamentar. Estão inscritas lá, todo mundo sabe quem é, com transparência absoluta. A decisão de liberar os recursos represados é uma tentativa de Lula de acalmar o Congresso e conseguir algum conforto nas votações, especialmente após as derrotas sofridas em matérias consideradas prioritárias, como o PL das fake news e o decreto que alterava o marco legal do saneamento. O executivo vem sendo criticado pela forma como conduz a articulação política e parlamentares cobram mais agilidade na liberação de recursos, sinalizando que o governo pode sofrer novos reveses. Nesta sexta, Lula defendeu a manutenção da relação civilizada entre o governo e o Congresso e disse considerar que tem como base 513 deputados e 81 senadores, ou seja, todos os parlamentares, e que eles serão testados a cada votação. Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. O deputado pode pensar diferente, ele pode querer fazer uma emenda, ele pode querer mudar um artigo, e nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático. Vamos então para a análise. Vou começar aqui com o Caio Junqueira do meu ladinho. Caio, olhando um pouquinho para as declarações do ministro Padilha. Ele fala numa mudança da água para o vinho numa referência ao orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal faz o bloqueio, mas o Congresso ainda está acostumado com esse mecanismo. Até onde o governo consegue fazer milagre, Caio? Bom, Carol, para o governo fazer o milagre que ele quer fazer, apenas a liberação de emendas a rodo e a jato, como foi feito nessa semana, a meu ver, não penso que será suficiente. É preciso ter uma revisão geral e uma compreensão de que em Brasília há uma nova equação política, distinta de 20 anos atrás, quando o presidencialismo de coalizão estava no auge, poder executivo muito forte e, portanto, esse sistema, essa sistemática de oferecer cargos e emendas em troca de apoio no Congresso era suficiente. Não é mais suficiente. Hoje um petista influente me fez uma analogia, dentro desse contexto todo, né, que o Congresso se fortaleceu muito de 2015 para cá, principalmente com 3 presidentes da República frágeis politicamente perante ao Congresso, Dilma Rousseff, Michel Temer e o próprio Jair Bolsonaro. Portanto, não se trata apenas de orçamento secreto, esse debate ele é anterior a isso, se refere a emendas impositivas, a orçamento impositivos e por aí vai. E ele me disse que antigamente o Congresso era como se fosse um leão comendo carne uma vez por dia e nos últimos 5 anos é um leão comendo 4 carnes por dia. E você fazer esse desmame, né, é um processo muito complexo e difícil. E no caso atual remonta à montagem do governo, que é um governo que priorizou, achou que bastaria conceder os ministérios fortes aos partidos, isso não foi suficiente, os ministros desses partidos não são fortes e pior ainda, eles não têm voto no Congresso. Então penso que apenas liberar as emendas não será suficiente, talvez uma reforma ministerial até, chegar nas bancadas e questionar quem é o seu ministro, quem é o ministro que tem voto, porque por mais que o Padilha, por exemplo, faça, ele vai se matar fazendo 10 reuniões por dia e ele não vai conseguir ter todos os votos da bancada. Ele precisa ter
uma liderança, alguém que seja o farol para aquela bancada ali dentro do Congresso, para que isso se transforme em votos. E os ministros desses partidos do Centrão hoje não têm essa soma toda de votos representadas no Congresso por esses partidos. Raquel, mais de R$1 bilhão em emendas, como diz o Caio, não é suficiente? Para resolver essa relação entre o governo e o Congresso, mas nem de longe, Carol. Na verdade, foram 4 bilhões de restos a pagar do governo Jair Bolsonaro e 1 bilhão e 600 mil de emendas individuais, que foram liberados para tentar, assim, jogar um pouquinho de água nesse incêndio. Mas as reclamações do Congresso, elas vão muito além, né? Tem questão de liberação de cargos, nomes que estão parados na Casa Civil. Hoje eu sinto uma reclamação muito grande, uma reticência muito grande de muitos parlamentares em relação ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eu acho que ali é o principal ponto de desgaste, até mais do que o ministro Alexandre Padilha. O ministro Padilha teve ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mal Lira desembarcou para já discutir o arcabouço fiscal, tentar aparar essas arestas. Agora, essa relação, como o Caio estava falando, ela não vai ser fácil. E por um motivo simples, assim, você tem hoje, dentro do Palácio do Planalto, nos cargos mais expressivos, pessoas do PT, muito ligadas ao partido, muito fortes ali. E no Congresso Nacional você tem partidos de centro-direita e partidos que estavam acostumados com uma outra relação de Congresso Nacional e Executivo. E esse embate é difícil e a esquerda do PT não ajuda. Por exemplo, o decreto do saneamento. Foi derrubado na Câmara por uma margem expressiva, por uma questão de mérito. Os parlamentares não achavam correto o governo mudar o que eles tinham decidido por um decreto, reação muito forte do setor privado, etc. Vai para o Senado. Os senadores dão um sinal de que, olha, aqui também a situação não está boa. O presidente Rodrigo Pacheco manda para a Comissão de Infraestrutura para o governo ter um tempo de rever ou retirar. E o ministro Rui Costa insiste. Fez reunião com a base, fez reunião com a oposição. Aliados dele dizem que ele está otimista, que está conseguindo convencer. Sim, duvido. O que a gente sente entre os senadores é uma enorme resistência. E aí, dentro do próprio governo, a gente não vê esse empenho. Se você conversa com quem é próximo do ministro Padilha ou do ministro Fernando Haddad, os dois vão te dizer, nossa prioridade é o arcabouço fiscal. Então, às vezes tem bate-cabeça dentro do próprio PT, dentro do próprio governo, e essa difícil relação com o Congresso, que estava habituado a jogar de um jeito com o Jair Bolsonaro, e não quer mudar esse jogo. Daniel, também quero te ouvir com relação a esse assunto, até pelo que a Raquel traz para a gente. É inevitável lembrar de uma frase de hoje do Lula, que ele fala que cada votação é uma votação, tentando apagar o que aconteceu, jogar para frente o que a gente está acompanhando. Emendas empenhadas, reuniões acontecendo. O que vai ser necessário para esse freio de arrumação? Vai ser necessário uma série de coisas. O Caio estava dizendo aqui, acho que muito bem, que o parlamento gostou de legislar mais, gostou desse regime semipresidencialista ou quase parlamentarista, se a gente pode dizer, em função de presidentes fracos. Sabe, Carol, quando eu cheguei aqui em Brasília, em 2002, a forma mais eficaz de algum parlamentar emplacar alguma coisa era pedir, pelo amor de Deus, para o governo para aceitar alguma emenda em medida provisória, porque era a única forma de ele votar alguma coisa. Hoje não é mais assim. Hoje, um parlamentar consegue emplacar projeto de lei, consegue travar alguma medida importante do governo, consegue efetivamente legislar por uma nova dinâmica que se formou. Como o governo está tentando lidar com essa dinâmica, essas emendas agora que estão sendo autorizadas e pagas, elas podem ser divididas em duas partes. Você tem uma parte das emendas que pagam uma dívida do passado, alguns acordos até firmados na época da PEC da transição, na PEC do estouro. Então elas não estão endereçando as votações seguintes, elas estão só pagando uma dívida lá de trás. Ajudam um pouquinho? Ajudam, mas não resolvem o problema. E aí você tem o início dos pagamentos de alguma coisa em muito menor escala
para demandas novas, para emendas novas, efetivamente. O outro ponto são os cargos, que a gente não pode esquecer. E essa voracidade continua. O governo trava, o Rui Costa é sempre colocado como uma pessoa que tem dificultado a liberação das nomeações nos cargos, mas também o parlamento às vezes exagera. Outro dia eu presenciei aqui uma conversa em Brasília de um parlamentar, de um senador tentando emplacar ouvidor de uma empresa estatal do Ministério das Comunicações. Isso a gente não está falando nem de segundo nem de terceiro escalão, já está falando de quinto escalão, né? Então é nesse nível que chega. E o que mais me assusta, aí sim, é a inabilidade política, porque esse é um governo muito experimentado. A gente não está falando só do Lula, a gente está falando de ex-governadores, de ex-ministros, como Padilha, como Rui Costa. Então, quando se fala, por exemplo, quando o Lula fala de bandidagem na lei da Eletrobras, de privatização da Eletrobras, ou quando o ministro Rui Costa fala olha, tem alguma coisa cheirando errado nessa lei, como ela foi negociada no passado, ele está dando um recado também para o antigo relator dessa lei. O relator dessa lei é o Omar Nascimento, uma das figuras mais importantes da Câmara dos Deputados, que é líder do União Brasil. Não à toa, a União Brasil entregou 48 votos a 0 contra o marco do saneamento. Problema é marco fiscal? Não. Acho que marco fiscal continua tendo imensas chances de passar, mas outros recados podem ser dados. Talvez o próximo seja aquele decreto que isenta, que revoga a isenção de vistos para turistas americanos, japoneses, australianos, canadenses. A Câmara está de olho nisso, pode ser a próxima ferida para o governo. Dos vários pontos que o Daniel traz, Caio, vou aqui mais uma vez fazer menção a uma frase de Lula hoje, quando ele coloca: não é o Congresso que precisa do governo do jeito que está a Constituição brasileira, é o governo que precisa do Congresso. Como político experiente, Lula sabe disso. E daí a minha pergunta é exatamente o que explica, então, a demora para o governo colocar isso em prática, justamente diante das recentes derrotas que o governo tem tido no Congresso? Carol, o que explica é que o governo Lula 3, ele chegou com um desejo, ele sabe o cenário, ele sabe o campo que está jogando, o que está acontecendo, evidentemente, obviamente, né? Ele tem essa percepção dessa hipertrofia, vamos chamar assim, do Congresso Nacional de 5, 6, 7 anos para cá, mas ele tem essa pretensão, talvez agora isso diminua um pouco, de retomar o poder perdido, enquanto poder executivo. O governo Lula 1 e Lula 2 era um governo, vamos chamar assim, de hiperpresidencialismo, né? Tal qual foi o governo Fernando Henrique Cardoso, né? De presidentes fortes, né? Presidentes que a gente ouvia muito. O Daniel chegou lá antes de mim, mas eu cheguei em 2010 e era governo Lula 2 ainda, no último ano, e o que a gente mais ouvia era o Congresso não pode ficar refém do governo. Isso era, e era tudo muito estável, né? Acho que esse período pré-Lava Jato, período pré-jornadas de 2013, tudo era muito estável, tudo era muito previsível, o governo ganhava todas. Para o governo perder algo ali em alguma votação na Câmara e no Senado, era raríssimo. Tem uma derrota marcante, né, que foi a da CPMF no governo Lula 2, pelo Senado, mas enfim, são situações atípicas que marcaram, né, assim. Então, como a cabeça do Lula é de um presidencialismo forte, de um presidente forte, porque ele foi assim no governo Lula 1 e Lula 2, quando ele retorna, ele, imagino, que tenta retomar isso, encontra um cenário em que quem é forte, tão forte quanto, ou mais forte, é o presidente do Congresso, é o presidente da Câmara, né, que passa a ter até uma base, né? Tradicionalmente, quem tem base é o presidente da República. Hoje a gente fala da base do Arthur Lira, né? Olha a diferença. Rodrigo Maia tinha uma base dentro da Câmara. E ele olha isso e tenta retomar. Junte-se a isso o fato de que os operadores políticos do governo não foram responsáveis diretamente pela montagem desse governo. Então, o principal articulador político, o Alexandre Padilha, não foi ele que tão diretamente operou essa divisão tal qual foi feita, de dar ministérios para ministros que não têm voto no Congresso. Então, eles chegam um pouco depois, já com esse desenho todo pronto. Daniel Rittner, base. Qual que é o tamanho da base de Lula? Hoje ele se esquivou de responder essa pergunta, então eu te faço.
Dá para a gente colocar aqui um número? Não, depende da votação e sabe, porque depende da habilidade ou da inabilidade do governo. Veja, Carol, teve muito deputado e muito senador que passou a semana em um evento em Nova York, um pouco distante ali das articulações políticas essa semana, né? Agora com a turma de volta aqui e a gente voltando com as conversas aqui no Congresso em Brasília, ouvi, por exemplo, aqui uma insatisfação. Veja o grau de inabilidade, né? Se você teve, no início da semana, a indicação, o anúncio, pelo menos, de indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Os senadores, o presidente do Senado, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos não foram avisados previamente, que é uma gentileza, uma cortesia, né? Isso não ocorreu, tumultua um pouco o ambiente. Outro fator citado aqui, o parlamento foi pego totalmente de surpresa com a MP que corrige a tabela do imposto de renda, aumenta a isenção. Junto para compensar aqui esse problema de arrecadação que se causa, né? A MP também tributa investimentos no exterior, a repatriação de investimentos no exterior. O Congresso não foi avisado disso, tomou um susto, cogita sequer instalar a comissão especial para análise dessa MP e aí pode impor uma derrota ao governo num assunto tão caro quanto correção da tabela do imposto de renda. Agora, você falou, Carol, do discurso do presidente Lula hoje, mencionando ali as votações do Congresso. O que mais me chamou a atenção nesse discurso foi a necessidade dele de chamar nominalmente Rui Costa, ministro da Casa Civil, fazer um elogio público, dizer que ele é como um primeiro-ministro do governo e fazer uma declaração tão enfática de apoio. Ministro forte não costuma precisar desse tipo de declaração, não. Exatamente, é um caso clássico, né? Clássico. Outro dia ele falou disso do Haddad também, quando o Haddad estava sob ataque, né? É um caso clássico não só do Lula, né? De governos em geral. E, Carol, essa questão que você colocou para o Daniel da base, eu acho que nesse governo é muito claro, assim, vão ter outros projetos de lei que a gente vai ir testando aí essa base, mas vai ficar muito difícil de definir, porque cada projeto vai dar um placar. Você vê o projeto das fake news, eles sequer conseguiram votar. O arcabouço fiscal provavelmente vai ser aprovado, não deve ser tão difícil. E aí vai todo mundo dizer, nossa, olha, que vitória do governo. Será? Não, foi um projeto que o Centrão abraçou, que Arthur Lira abraçou, que o Centrão vai fazer mudanças que a esquerda do PT está se opondo, mas que o ministro Fernando Haddad e o ministro Alexandre Padilha não estão se opondo, estão avalizando. Então, assim, se você olhar o placar do arcabouço fiscal, você vai ficar com uma impressão. Se você olhar o placar dos decretos do saneamento, você vai achar que é outro governo completamente diferente, porque ele não tem essa base sólida. Tem 3 partidos ali muito importantes que têm cargos e ministérios dentro do governo, MDB, PSD e União Brasil, que não estão votando por conta desses ministérios ou por essa fidelidade. E eles são importantíssimos para aprovar qualquer projeto. Cada votação é um teste. O Caio Junqueira, quando a Raquel cita a questão desses partidos que estão no governo, mas não necessariamente garantem voto ao governo, eu te pergunto, o que aconteceu com a lógica da política? Carol, voltando aqui, né, um pouco do que a gente estava falando, não basta apenas ter um ministério. Se o ministério, por exemplo, se você não conseguir ter os principais cargos daquele ministério, para ficar em uma possibilidade. E nesse caso, eu cito o caso clássico, né, que é uma área que eu gosto de cobrir, acompanho, que é o Ministério de Minas e Energia, que é do PSD, mas vamos pegar as 2 grandes empresas de energia do país, estatais, por enquanto. Petrobras está na mão do PT, Itaipu está na mão do PT. E o Ministério do PSD. Vamos pegar outros tantos casos, você consegue, o Daniel, eu sei que ele acompanha bastante, por exemplo, o Ministério das Cidades, você tem inúmeros casos ali. Então você tem a cabeça, que é o ministro, daí você tem uma divisão ali, não só do PT, mas você tem que fazer um loteamento completo ali, então os parlamentares não se sentem representados por aquele ministério. Junte-se a isso o represamento de emendas, junte-se a isso um protagonismo que eles consideram haver um protagonismo
do PT, né, uma tentativa do PT isso está no DNA do PT de ser um partido hegemônico dentro de uma coalizão. Então você junta um caldo ali que não basta apenas você ter o partido ter 3 ministérios, como é o caso dos 3 partidos. Estamos falando de 3 partidos aqui, né, de PSD, MDB e União Brasil. União Brasil. Então não basta somente dar os ministérios para esses partidos se os parlamentares não se sentem representados. Eles vão se sentir representados por uma série de outros fatores, agregados sim ao ministério, mas não somente com o ministério.